Portal do José. Vamos começar aqui bem o dia. Bora! É nóis. Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado, de verdade, por você estar compartilhando um pedaço do seu tempo conosco aqui no nosso Portal do José, para analisarmos o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Aliás, todos nós que lidamos com comunicação, nós todos que nos preocupamos com a nossa realidade concreta, nós acabamos ficando um tanto ou quanto reféns da análise dos fatos do dia. E aí a gente acaba, às vezes, perdendo que nós estamos analisando fatos que estão sendo encadeados num processo histórico, aquilo que a gente chama condução do fio histórico, né? E nesse processo nós estamos enfrentando hoje no Brasil forças muito poderosas que, nesse processo histórico, não querem que o nosso país evolua, muito pelo contrário. O que eles têm feito o tempo todo é para travar o Brasil e para retroceder com o nosso país em assuntos muito complicados, assuntos muito sérios. As lideranças desse campo da extrema-direita, eles têm uma característica muito curiosa, que é o baixo desenvolvimento intelectual, o baixo entendimento da realidade. Isso na sua grande maioria, porque são pessoas que nunca se aprofundaram em nenhuma área cultural, nenhuma área acadêmica, nenhuma área de conhecimento. Muitas dessas pessoas são políticos profissionais, já nasceram dentro de berços políticos, nunca trabalharam, como especificamente o clã Bolsonaro. E são pessoas que, através da análise que eles fazem, equivocada do mundo, eles fazem a reprodução desses conceitos de forma absolutamente irresponsável. Essas figuras, muitas delas, têm essa deficiência, vamos dizer assim, intelectual, de conhecimento, e de humanismo também, de humanidade. Mas muitos têm algum conhecimento, mas usam esse conhecimento justamente para subjugarem aqueles que não têm o conhecimento. Eles sabem que existe uma grande parcela da sociedade que tem essa questão de serem pessoas inconformadas, pessoas ressentidas, pessoas amarguradas, pessoas revoltadas, que não conseguem compreender o que acontece. E aí elas são vítimas, acabam virando vítimas desses estelionatários. Bom, eu fiz essa ampla abertura hoje, porque quando a gente vê esse tipo de notícia aqui, Eduardo Bolsonaro ironiza encontro entre Lula e Trump. E a soberania nacional? Questionou ele, né? Lula deve se encontrar com o presidente dos Estados Unidos nessa quinta-feira. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, o Dudu Bananinha está numa inveja, está numa dor de cotovelo de ver esse encontro de Lula com o Trump. Na matéria a gente lê, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro ironizou nessa segunda-feira, ontem, a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, para Washington, para encontro na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em suas redes sociais, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro chamou Lula de malandro. Abre aspas para ele. Ué, mas não era o Flávio Bolsonaro o cara do imperialismo yankee? E a narrativa de Lula defender a soberania nacional? A verdade é que Lula, malandro que é, fez um discurso para a militância e outro para as elites. Entre um e outro existe um abismo, escreveu Eduardo em seu perfil no X, antigo Twitter. Gente, o que é essa frase, se não uma manifestação de alguém que é um pigmeu mental? Uma pessoa que sabe o que está falando, mas está tentando enganar pessoas também. Quando ele diz o seguinte, que a crítica de Flávio Bolsonaro ser um bajulador, como ele é, dos Estados Unidos, de Donald Trump, isso não significa que o presidente Lula, quando se encontra com o presidente dos Estados Unidos, que o presidente Lula está no mesmo patamar de mediocridade, de entreguismo e de traição à pátria. Mas essas figuras ou não conseguem entender isso, ou conseguem entender e estão tentando ali colocar tudo num balaio só. Eles já estão antevendo a coisa que eu comentei aqui com vocês, que nesse encontro entre Lula e Trump, o Lula tem uma grande possibilidade de sair desse encontro numa história do ganha-ganha, porque dificilmente o Trump vai conseguir encaixotar o presidente Lula. Como eu disse para vocês e mostrei ontem, né, nas cenas de encontro que eu tive, que eu participei, lá em Barcelona, com personalidades do mundo inteiro, né, documentei isso aí, foi muito legal. O Lula é uma espécie de queridinho universal. Ele foi citado por praticamente todos os chefes de Estado que estavam ali, de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito admirada. E isso deu para perceber, as pessoas estavam lá, quando o Lula falava, ele era muito aplaudido, a imprensa foi atrás dele. Então, dificilmente o Trump
cometeria, né, se bem que no caso dele, né, sempre essa imprevisibilidade, mas dificilmente ele vai destratar uma pessoa que, enfim, está ali como visitante, mas, enfim. Agora, se ele fizer isso, o Lula certamente irá reagir. Vai reagir, vai dizer coisas também, e aí vai ficar aquela coisa, né? Eu acho que os grupos, os corpos diplomáticos, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, estão fazendo alguns alertas, algumas considerações. Aliás, hoje na agenda do presidente Lula, ele vai se encontrar com o Vamos, chanceler, gente! né, o Mauro Vieira, que certamente é um craque, um cara que articulou esse encontro, então ele está sabendo de coisas de bastidores. Certamente existem acordos de cavalheiros que são feitos pelos os corpos diplomáticos. Mas daí a esses acordos serem respeitados tanto pelo Trump como pelo Lula, aí vai uma distância muito grande. Então, nós estamos aí para ver o que é que vai sair dessa história. O Trump, como eu disse para vocês, ele quer ficar bem na foto com o eleitorado dele nos Estados Unidos. E o presidente Lula, por conseguinte, quer ficar bem também com o povo brasileiro. Mais do que ficar com o eleitorado, o Lula tem uma preocupação de fato com o nosso país. O Trump, ele tem uma preocupação principal com os grupos que o apoiam economicamente, porque o governo dele não é um governo preocupado com o povo norte-americano. O povo norte-americano está se lascando, mas está se lascando de forma feia. Coloquei ontem para vocês uma fala de Bernie Sanders, senador dos Estados Unidos, colocou uma série de números aqui que mostram que os Estados Unidos estão, de fato, descendo uma ladeira. E isso as pessoas no Brasil já estão começando a ver com mais nitidez, até pelos olhares da Rede Globo de televisão, que começou a fazer uma série sobre a China, mostrando o contraste que está acontecendo na China, o império em ascensão e os Estados Unidos, o império em descenso, né, descendo a ladeira ali. Então, o que nós estamos vendo é essa dor de cotovelo gigantesca da extrema-direita. Isso mostra para a gente, como eu disse para vocês, quando a gente fala assim de baixo nível intelectual, tá, não é nenhuma arrogância, nenhuma petulância, não. Você, para perceber que uma pessoa, enfim, tem dificuldade de fazer determinadas coisas, isso é muito claro, né? Quando a gente está assistindo uma partida de futebol, quantas vezes você não vê um atleta ali que faz uma coisa que você fala assim, meu Deus do céu, será que esse cara não pensa, não? Isso é natural dos seres humanos. Quantas pessoas cometem erros, né, em alguma atividade, você olha assim e fala, não é possível que a pessoa fez uma coisa assim. Em qualquer área existirão pessoas que cometem erros, que são erros grosseiros, que demonstram que aquela pessoa não teve capacidade de entender o que ela estava fazendo, né? E aí é o seguinte, nós, analisando as coisas racionalmente, nós chegamos a essa conclusão. Hoje teve pesquisa, né? Vai ter pesquisa todo dia. E uma característica muito importante é o conjunto de rejeições. Lula aparece à frente. A gente vai falar bastante das pesquisas hoje à noite com a Vanessa Lippelt, tá, gente? Vamos lá. De Flávio no primeiro turno diz pesquisa. A coisa está sempre assim. O que essa pesquisa trouxe de novidade foi que ela incluiu o nome de Ciro Gomes nesse levantamento. O que aconteceu? O Ciro Gomes também empataria com o Lula num segundo turno, de 43 a 43. Como eu disse para vocês, qualquer que seja o candidato da extrema-direita, qualquer que seja o candidato com alguma potencialidade no segundo turno, ele vai capitalizar muitos votos de rejeição. E essa rejeição, ela pode ser modificada? Pode. Pelas coisas concretas que um governo pode fazer na vida do cidadão. O cidadão pode falar, olha, eu não gosto muito desse cara, mas pô, nisso aqui ele resolveu a minha vida, resolveu a vida da minha família. Isso depende de comunicação, como eu tenho dito aqui para vocês todos os dias. E essa tem sido a nossa batalha e vai seguir sempre essa batalha, né? Nós vamos tocar nessa tecla cotidianamente. Aliás, eu queria abrir um parênteses aqui para agradecer a todos vocês que estão respondendo, aliás, estão preenchendo um abaixo-assinado que tem no primeiro comentário do nosso portal do José, em função de um fato que está acontecendo, né? Eu estou sendo lançado como pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Eu ainda sou pré-candidato. Eu serei candidato com força total se eu tiver a força de vocês aqui. Se eu chegar lá, chegaremos todos juntos. Mas é necessário que eu haja de uma forma absolutamente racional, que eu me jogue
Eu quero só adiantar para as pessoas que eu não serei candidato, minha vida não é na política, tá? Minha vida é aqui com vocês, trazendo informação, tratando informação com a maior seriedade, mas desejo toda a sorte ao José. Parece que o Thiago dos Reis é pré-candidato, o nosso querido Vinícius Betiol, e eu acho ótimo que as pessoas estejam se colocando como candidatas, tá? Mas eu, Pedro, não tenho o menor interesse nisso, tá? Vitória com muito mais força, com apoio Rio precisa concreto mesmo. de vocês assinando aí esse abaixo-assinado, para eu saber de onde vocês são, saber quantas pessoas estarão conosco nessa batalha e para a gente ter uma comunicação depois que o período eleitoral entrar, porque eu saindo candidato, eu não vou poder usar aqui o nosso espaço para falar de campanha política, né? Posso fazer campanha para outras pessoas, enfim, mas eu não posso advogar em causa própria. Então, ter um espaço para a gente conversar tete a tete, por isso que eu não quero ser fora candidato aqui do nosso portal, será fundamental. Então, se você acha que eu tenho condições de entrar nessa briga com essa gente, enfrentar essa turma toda, bom, coragem eu tenho, determinação eu tenho. Agora, se eu tiver apoio, aí nós vamos juntos. Se você achar isso, preencha aí o abaixo-assinado que está no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá legal? Bom, feito esse parênteses e esse jabá, vamos seguir em frente. Sóstenes diz não saber se imposto foi pago, imóvel ligado a dinheiro apreendido. Olha só, gente, eu fico indignado com os veículos de comunicação estarem sempre dando voz ao Sóstenes Cavalcante, na maior normalidade. Ele é entrevistado, ele emite opinião, ele faz publicação, e a imprensa não foi atrás para saber que história foi essa dessa dinheirama que foi encontrada no apartamento dele. Essa história não foi explicada. Como é que esse dinheiro foi transportado? Quem foi que comprou esse imóvel? Como é que foi essa história? Porque esse registro foi depois. Bom, como vocês sabem, a mídia ela tem lado, a grande imprensa ela tem lado, ela defende interesses corporativos. E para defender esses interesses corporativos, ela precisa dos seus lacaios, dos seus aliados, dentro do parlamento, dentro da Câmara e dentro do Senado. Então, mesmo que essas criaturas sejam bandidas, corruptas, salafrárias, sejam falsárias, se elas forem úteis, elas acabam sendo preservadas, né? Isso explica muita coisa aqui no Brasil e explica por que o clã Bolsonaro trafegou durante décadas aqui no Brasil sem ter os seus podres todos especificamente revelados para a sociedade brasileira. Para barrar dosimetria no STF, PT depende de sorteio. Isso é uma matéria que está saindo hoje no Poder 360, que mostra que o PT, a rede, o pessoal já entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o projeto da dosimetria da pena. Nós não sabemos o que pode sair dessa história. A julgar pela análise eminentemente técnica, o Supremo Tribunal Federal deve decretar que esse projeto da dosimetria de pena ele é absolutamente inconstitucional, né? A conferir, vamos ver, ele pode considerar inconstitucional alguma coisa, pode considerar constitucional outra, pode considerar inconstitucional tudo, pelo método, enfim, nós vamos saber disso no andar da carruagem. Por enquanto, os efeitos desse PL da dosimetria, eles estão absolutamente suspensos e provavelmente o Supremo Tribunal Federal decretará a suspensão dos seus efeitos enquanto a constitucionalidade não for julgada. Saberemos disso também nos próximos dias ou próximas semanas. Por enquanto, todo mundo continua no chilindró como estava anteriormente. E aí, gente, falando da extrema-direita no mundo, olha, lá no Estreito de Hormuz, a coisa continua pegando fogo lá. Tá? Gente, cadê o superchat, turma? Com o índice lá em cima e na Argentina, aqui do lado, ainda, o Milei, que disse que queria destruir o Estado, né? Que ele é inimigo do Estado, ele está usando o Estado para conter também o máximo o repasse de aumento de combustíveis para o povo argentino. Mas lá está acontecendo uma coisa impressionante. Aqui essa matéria diz a saturação de Uber em Buenos Aires. Tem tanta gente que ficou desempregada que está tendo um colapso de Uber lá. Tem mais Uber do que passageiro. Alcanza, aumenta el endeudamiento, la morosidad, miles de personas se van quedando sin laburo en distintos sectores y en distintos puntos de la Argentina. Y en este momento, la salida rápida de agarrar un auto, llevar gente y sumar ingresos parece estar llegando a lo que algunos consideran un punto de saturación. Bom, é o seguinte, então essa matéria pega aqui várias pessoas que tinham empregos e tinham empresas, né? No caso, essa moça aqui, ela tinha uma loja têxtil que tinha 12 funcionários e está no Uber, ela vai contando a história dela, né?
E na Argentina, mesmo assim, ó, a Argentina vai aumentar impostos sobre combustíveis em maio. O Milei, né, essa gente da extrema-direita, fala somos contra impostos, mas olha, a Argentina aumenta impostos sobre combustíveis em maio. Aumentou 20% lá na Argentina. E estão indo para cima, 20%. E aí vai aumentar mais a inflação. A Argentina está totalmente em colapso, sem nenhum tipo de obra pública, mas está com esse vigarista da extrema-direita, o Milei, esse capacho de Trump e Netanyahu, fazendo as coisas que está fazendo na Argentina. E essas coisas é que essa gente que quer chegar ao poder aqui da extrema-direita quer praticar aqui no Brasil, mas nós não vamos deixar. Regulando isso. Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço. Preencha ali o abaixo-assinado para a gente junto, tá legal? Um grande abraço, tchau. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!